presente, Bellingham pro Vini, pra matar, pra 15ª, gol! Eu estou aqui, assinado Vini Júnior! No final de 2024, o mundo do futebol testemunhou algo histórico. O garoto de São Gonçalo, que muitos duvidavam que vestiria a camisa do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. No entanto, a celebração veio com um gosto amargo. A polêmica da bola de ouro ainda incomodava, mas existia um objetivo claro e uma promessa de superação. Só que, em meio a tanta expectativa, a atual temporada de Vinícius Júnior está abaixo do esperado. O que está acontecendo com ele? A caminhada e evolução de Vinícius Júnior são admiráveis. Desde sua saída do Flamengo, cercada de desconfiança e piadas, até a difícil adaptação em Madrid, ele teve que superar muitos desafios. A partir de 2022, sua evolução foi notável, atingindo outro nível e se consolidando como uma das principais peças do Real Madrid. Sua finalização melhorou, seu jogo amadureceu e sua curva de desempenho sempre foi ascendente. Ele foi protagonista e decisivo nas duas conquistas recentes do Real Madrid na Champions, sendo inclusive o único brasileiro a marcar em duas finais. Porém, nesta temporada, apesar do início promissor, com um hat-trick contra o Borussia Dortmund na Champions e uma atuação fundamental contra a Atalanta, seu rendimento caiu drasticamente desde o fim de novembro de 2024. Seus números ainda são bons, 19 gols e 11 assistências, mas além de estar atrás de Rafinha e Salah na corrida pela bola de ouro, a maioria destes números veio na primeira parte da temporada. Sua última grande atuação talvez tenha sido contra o Osasuna, em novembro, quando marcou 3 gols. Vale lembrar que, nesse período, ele carregava o piano praticamente sozinho, já que o início ruim de Mbappé prejudicava todo o ataque. E em 2025, até agora, ele marcou apenas 5 vezes, números bem abaixo de sua média. Infelizmente, não dá pra falar de Vinícius Júnior sem tocar num ponto delicado, o preconceito que ele sofre na Espanha. Inicialmente, isso parecia não afetá-lo tanto, pois ele comprou essa briga de forma legítima. Ele só quer ser respeitado e que os criminosos sejam punidos. Mas com o tempo, sem uma postura séria da La Liga, dos clubes e até da imprensa espanhola, os ataques persistiram e a tensão aumentou. O jogo contra o Valência foi um exemplo claro disso. Ele foi expulso após empurrar o goleiro e, independentemente do que tenha sido dito a ele, ficou evidente que ele precisa de ajuda para controlar os nervos. Isso já afeta até sua relação com a arbitragem, pois ele reclama demais e está marcado por isso, tomando cartões desnecessários. E não tem nada a ver com provocação, isso faz parte do futebol, mas ele perde muito tempo discutindo em campo. Essa irritação tem prejudicado sua concentração. No último jogo contra o Atlético de Madrid na Champions, no Metropolitano, além da péssima atuação, ele perdeu tempo discutindo com Giménez, Depou e outros adversários, a ponto até de Bellingham se irritar com ele. E na seleção brasileira, o comportamento se repete. No amistoso em 2024 contra a Venezuela, além de perder um pênalti, não parava de dar atenção às provocações dos jogadores venezuelanos. E só para deixar claro, Vinícius está certo em não se calar. Muitos jogadores na Espanha já sofreram um preconceito, como Ronaldinho, embora na época não houvesse a mesma cobertura da mídia. Recentemente, um dos irmãos Williams, do Atlético Bilbao, também foi alvo de racismo, mas por ser o maior nome e ter se posicionado contra isso, Vini virou o principal alvo. No entanto, ele precisa ter em mente que a melhor resposta sempre será dentro de campo. A maior raiva dos racistas é vê-lo brilhar e vencer seus times. Outro fator que pode estar impactando seu desempenho é o encaixe do quarteto ofensivo do Real Madrid, principalmente a adaptação com Mbappé. Após um início ruim, o francês ganhou protagonismo, marcando mais de 20 gols entre novembro e março. Com isso, as jogadas passaram a ser mais direcionadas a Mbappé e Vini teve menos protagonismo no ataque. Rodrigo também cresceu e passou a contribuir mais ofensivamente. Esse ajuste pode ter afetado não só seus números, mas também sua confiança. Além disso, sua queda não é apenas estatística. Ele tem errado mais passes, dribles e finalizações, demonstrando uma queda técnica e psicológica, possivelmente pelos fatores que eu mencionei anteriormente. E não podemos ignorar o peso do El Clássico. As derrotas por goleada para o Barcelona na La Liga e na final da Supercopa da Espanha podem ter abalado ainda mais sua moral. Outro ponto que pode estar pesando é a indefinição sobre seu futuro. Vini ainda não renovou o contrato com o Real Madrid e recebeu uma proposta gigantesca na Arábia Saudita. Embora ele afirme que deseja permanecer no clube, essa indefinição pode estar afetando seu rendimento. Afinal, é muito dinheiro envolvido. E quem não balançaria com uma proposta dessas? Eu sinceramente espero que ele continue em Madrid, mas não julgaria caso optasse pela mudança, tanto pela grana quanto pelos problemas que enfrenta na Espanha. E talvez essa seja a temporada em que a hierarquia do Real Madrid se defina. Mbappé chegou quieto, mas veio para conquistar tudo, inclusive os prêmios individuais. Sabemos como ele é ambicioso pelo que vimos no PSG. Além disso, ele é um pouco mais velho e já está próximo do seu auge técnico e físico.
No Real Madrid, Vinícius é unanimidade, mas no Brasil, a percepção sobre ele ainda é dividida. Parte disso é por questões clubistas, enquanto outros acham que ele ainda não é tudo isso. Na minha visão, esse pensamento é um erro, considerando tudo que ele já fez pelo Real Madrid. Alguns torcedores também questionam suas atuações na seleção brasileira, mas me digam, qual jogador brasileiro que se destaca na Europa consegue desempenhar um grande futebol na bagunça que é a seleção hoje? Agora, compará-lo com o Neymar é outra história. Vini é excelente, mas Neymar pertence a outra prateleira. Ele tem mais refino técnico e mais habilidade no contra um. No entanto, é preciso lembrar que Vinícius ainda tem apenas 24 anos e se demonstra determinado a evoluir a cada temporada, adicionando novas camadas no seu jogo. Desde que chegou à Europa, ele não apenas aperfeiçoou fundamentos, mas também desenvolveu outras características além do drible, como a capacidade de armar jogadas. Ou seja, provavelmente nem vimos ainda seu potencial auge na carreira. Vinícius Júnior atravessa um momento complicado, mas ainda tem tempo para se recuperar na temporada. Seu talento é indiscutível, mas ele precisa se reencontrar tanto tecnicamente quanto mentalmente. A gestão de Ancelotti será essencial para equilibrar esse time estrelado. Se o quarteto ofensivo do Real Madrid se encaixar, o time pode se tornar imparável. Agora eu quero saber de vocês. O que acham da temporada de Vinícius Júnior? Acredito que ele pode recuperar seu melhor futebol? Deixe uma opinião nos comentários, like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Um saludo do Dre, tamo junto e falou!